Olá, eu sou o professor Fabiano Souza e dando continuidade à nossa cartilha do terceiro trimestre do ano de 2020 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cujo tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, hoje abordaremos a lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo, o texto de ouro, está em Jó, capítulo 28 e versículo 28, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 28. A título de introdução, devemos saber o que é a sabedoria. Muitas pessoas confundem com elevada capacidade intelectual observadas em algumas pessoas. A capacidade intelectual está ligada à relativa facilidade na busca pelo conhecimento, na erudição, inteligência de alguma pessoa. A sabedoria divina, ela é uma via de acesso para a tomada de decisão. Ela é a capacidade de penetrar nos mistérios morais do universo. Mesmo uma pessoa que apresente elevada capacidade intelectual, ela pode apresentar algumas dificuldades na tomada de decisão e até se apresentar como uma pessoa insensata, que é o contrário de uma pessoa sábia. A sabedoria é tanto a habilidade de discernir o que é melhor, como a força de caráter para agir conforme este conhecimento. A sabedoria, ela é a capacidade de ver a vida sob a perspectiva de Deus e descobrir a melhor maneira de agir. Portanto, sabedoria divina está intimamente ligada ao temor do Senhor na vida do cristão. E o que vem a ser o temor do Senhor na vida do cristão? O temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é um sentimento profundo de respeito e obediência a Deus. Em Salmos 14:1 diz que quem rejeita o temor ao Senhor não podem ser considerados pessoas sábias, e sim insensatas. A primeira seção, a sabedoria vista como um bem natural, no tópico 1, o empenho na busca da sabedoria. No capítulo 28 de Jó, do verso do 1 ao 11, vai dizer da capacidade do homem de extrair recursos naturais valiosos da terra, mesmo com a precariedade tecnológica do tempo de Jó. E esse triunfo do homem sobre a terra, ele é justificado já no texto de Gênesis, no primeiro capítulo, no verso 28, quando Deus ordena ao homem a sujeitai a terra. E já no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 22, já vai ser apresentado o primeiro sucesso na extração de recursos naturais de tesouros escondidos pelos filhos de Tubal-Caim. Apesar de empreender o mesmo esforço que usa na extração dos minérios, o homem, na busca da sabedoria, não tem obtido o mesmo sucesso, porque nesse primeiro momento a sabedoria ela é tratada como um bem natural. No tópico 2, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria, o homem ele apresenta algumas capacidades. Por exemplo, no capítulo 28, o verso 3, diz que o homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. No verso 4, transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. E no versículo 9 vai dizer que ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Esses textos
vão dizer da capacidade que o homem tinha naquela época de cavar poços de minas, a capacidade de mudar o curso dos rios para não alagar as minas e a capacidade de empregar técnicas com fogo para separar o ouro e outros metais. O homem apresenta uma capacidade de atravessar rochas para adquirir e buscar o minério. Assim como para captar os recursos naturais, na busca pela sabedoria, o homem precisaria também de habilidade, de diligência e persistência. E apesar de um homem se empenhar da mesma maneira para buscar a sabedoria, ele não tem conseguido conquistar os seus objetivos. Isso porque o minério e a sabedoria, eles se diferenciam, porque enquanto o minério pode ser encontrado nos abismos e nos mares, a sabedoria não se acha na terra dos viventes. A sabedoria está oculta. Por mais que tanto o minério e a sabedoria sejam de difíceis acessos, não se achem em todo lugar, porém essa diferenciação tem dificultado o homem de conseguir adquirir a sabedoria. E o tópico 3 vai dizer de onde vem a sabedoria. No verso 12 do capítulo 28 de Jó, vai dizer que mais onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O capítulo 28 de Jó, ele é um discurso sobre a sabedoria. Discurso esse que começa lá no capítulo 27 e se estende até o capítulo 28. No capítulo 28, Jó vai contrapor as ideias de seus amigos acerca da sabedoria. Por exemplo, no discurso de Elifaz, ele diz que a fonte da sua sabedoria, ela é adquirida através da observação e da experiência de vida. Isso está lá no livro de Jó, no capítulo 4, nos versos 7 e 8, e Jó, capítulo 5, nos versos 3 e 7. Para Elifaz, a fonte da sabedoria baseia-se na experiência pessoal. O entendimento dele, ele observa pessoalmente como Deus trabalha e o compreende. Para Bildade, em seu discurso, ele diz que a sabedoria é herdada do passado. Isso está lá em Jó, capítulo 8, do verso 8 e 9, e Jó, capítulo 18, do verso 5 ao verso 21. Para Bildade, a sabedoria era baseada na tradição. Ele diz que os que foram antes de nós conheceram a Deus. Já Zafar, em seu discurso, ele vai dizer que a sabedoria ela é exclusiva, pertence ao sábio. No livro de Jó, no seu discurso, no capítulo 11, no verso 6, e capítulo 20, do verso 1 ao 29. Então, ele diz que o sábio conhece Deus, mas não há muito deles. Já Jó, no capítulo 28, do verso 20 ao 28, ele diz que Deus é a fonte da sabedoria e o primeiro passo para obter a sabedoria é temer ao Senhor. Deus revela a sua sabedoria para quem humildemente confia nele. Então, para Jó, a sabedoria é adquirida a partir do momento em que se conhece e confia em Deus. Conhecê-lo nos proporcionará o verdadeiro entendimento do que é a sabedoria. Apesar do sucesso do homem nos empreendimentos científicos, citados no capítulo 28, do verso 1 ao 11 do livro de Jó, o homem não é capaz de alcançar a sabedoria por meio de técnicas ou pelos tesouros das ciências. A sabedoria não pode ser obtida por meio das investigações ou compras, pois a sabedoria não está como algumas pedras preciosas depositada na terra ou no mar. O homem já não poderia ver mais a sabedoria como um bem natural, porque mesmo empregando bem as ciências da terra na busca pela sabedoria, não tem tido êxito e o seu empreendimento tem falhado. Segunda seção, a sabedoria vista como um bem comercial. Tópico 1, o preço da sabedoria. As pessoas que enriquecem, elas se consideram muitas das vezes sábias por causa disso.
Na verdade, Deus dota de bens quem ama a sabedoria. Está lá em Provérbios 8, 21. E a sabedoria para Jó, ela possui um valor e não um preço. Não é possível comprar a sabedoria. Já para Salomão, ele entende que ele paga um preço pela sabedoria. Em Eclesiastes 1, do versículo 16 ao versículo 18, diz que, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Quanto mais se compreende a vida, maior a dor e a dificuldade. Exemplo disso é que quanto mais um sábio conhece, compreende o sistema mundano, mais imperfeição ele vai observar, e quanto mais ele observa, mais o mal se lhe. Pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquira o conhecimento. Aqui não está se referindo a preço, a valor, e sim com tudo que possuis, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a sua capacidades. Então, adquirir a sabedoria tem que ser prioridade. E Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente e não lance em rosto. O preço a ser pago nesse versículo, ele diz que é a morte ao orgulho, é o reconhecimento da debilidade da nossa própria sabedoria, juntamente com nossos próprios conhecimentos. Então, quando a gente pede a Deus, quer dizer que aquilo que adquirimos, aquilo que somos capazes de adquirir não é suficiente. Então, são vãs, falhas e imperfeitas a nossa tentativa de adquirir sabedoria. O que está dentro da nossa capacidade é adquirir o conhecimento, mas a sabedoria temos que pedir a Deus. Então esse é o preço a ser pago. É tempo, tempo investido em relacionamento com Deus, expectativas geradas no coração, é desejar ouvir a voz do Senhor. Então esse é o preço que é pago para adquirir a sabedoria. Já o tópico 2, o valor da sabedoria, o homem ainda envereda esforços sobrenaturais para a aquisição de bens materiais. Isso porque ele não conhece o valor da sabedoria. Com base na vida de homens e mulheres de Deus que são relatados na Bíblia como pessoas sábias, a exemplo de José, Moisés, Bezalel, Josué, Daniel, Salomão, Abigail, o valor da sabedoria ela é expressada através dos benefícios que ela causa na vida do homem. Por exemplo, vida longa, prosperidade, favor de Deus, boa reputação, bom julgamento, sucesso, saúde, vitalidade, riqueza, honra, prazer, paz, proteção, justiça, integridade, aprendizado constante e entendimento. E a sabedoria, no tópico 3, como um bem comercial, ela não é algo que você possa comprar, não é algo que você possa adquirir em bancos acadêmicos, como conhecimento, em cursos de idioma, em livros. Embora sejam essas atividades importantíssimas para o crescimento e amadurecimento de todo o indivíduo e principalmente do cristão, essas atividades não são sinônimas de sabedoria. Já na seção 3, a sabedoria como um bem espiritual, o tópico 1, uma verdade revelada, Jó, no capítulo 28, no versículo 20, ele diz: de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? É interessante pegarmos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no verso 9, e observarmos que Salomão orou pedindo a Deus sabedoria. A sabedoria, ela está em oculto, ela não está com sábios e nem no centro da terra.
A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. No tópico 2, uma verdade prática expressada, a sabedoria, ela pode ser expressada nos valores éticos e morais. Provérbios 3, do verso 1 ao 11, por exemplo, além de livrar o indivíduo do mal, a sabedoria promete certas recompensas. Longevidade e paz, isso está no verso 1 e 2 do capítulo 3 de Provérbios. Favor perante Deus e os homens, está no verso 3 e 4. Direção, está no verso 5 e 6. Saúde e refrigério, estão no verso 7 e 8. Prosperidade, estão no verso 9 e 10. E uma reação correta à disciplina, está no verso 11 e 12. A sabedoria divina em Jó, ela é expressada através de Jó, capítulo 1, verso 1. Sincero, reto e temente ao Senhor. E a título de conclusão, vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser dada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. E estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e que a busca pela sabedoria seja sempre uma prioridade na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família.